Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Hoje, eu e meu amigo Juliano Amaral vamos conversar sobre a obra O Estudo Analítico do Poema, do grande professor Antônio Cândido. A nossa versão de referência é a de 1996, que é a terceira edição da Humanitas Publicações, uma editora da Universidade de São Paulo, da FEFELESH USP, que foi a casa do Antônio Cândido por muitos anos, né? Ele foi um professor ao longo de diversas décadas na instituição. Bem, do que trata este livro? Ele condensa, resume a experiência de um curso ministrado pelo professor Antônio Cândido em 1963 para o quarto ano de letras. Este texto, portanto, ele é um texto fragmentário, de acordo com o próprio autor. E uma das razões é porque ele trouxe a experiência de sala para a sua redação e que, portanto, essa redação traz esses elementos da prática docente. Aqui nós vamos discutir sobre como professores e pesquisadores devem se relacionar com a poesia e com a estrutura dos poemas. Essa distinção, inclusive, o Ju vai explicar um pouquinho melhor para a gente a seguir. Para falar um pouquinho do autor, devemos lembrar que o Antônio Cândido nasceu em 1918 e faleceu em 2017. Ele é natural do Rio de Janeiro, foi crítico literário, sociólogo, professor e atuou na USP entre 42 até 1992. Hoje, importante ressaltar, o prédio de letras da universidade possui o seu nome. Ju, explica pra gente um pouquinho da introdução do livro, quais são os assuntos que o professor aborda e como ele mostra esses assuntos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande querido amigo ouvinte, para você, meu grande querido amigo Rodolfo. Bom, a gente tem que retomar, para poder entender um pouquinho esse texto, seu caráter didático. Ele é um texto, como o Rodolfo bem falou, baseado em um curso, que ele deu ali durante alguns anos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nesse curso, o autor vai falar bastante sobre algumas questões literárias, mas tendo, sobretudo, como base principal o poema. O que o autor vai considerar como literatura? É importante a gente entender, porque literatura para o autor vai ser o conjunto ali de produções onde o autor literário nesse caso, a pessoa que promove literatura, cria um estilo que é a finalidade de si mesmo, onde o estilo tem a sua própria marca, onde o estilo ganha importância. Não é apenas um acessório do texto. O autor também vai dizer, um pouquinho mais para frente, de um modo mais restrito, que a literatura pode ser um conjunto de obras dedicadas à criação de um objeto expressivo. Ou seja, a literatura nesse caso seria uma demarcação de expressão pessoal, individual, ou por vezes coletiva, social, de um determinado período histórico. Nesse sentido, a poesia e não o poema, que ela é uma espécie de nebulosa da literatura, que mesmo as formas que não são poéticas, que não são do poema, vão vir dessa nebulosa que é a poesia. O autor ressalta, inclusive, que há prosa, que contém elemento poético, e que existem coisas que são escritas em verso, na forma do poema, entre aspas, que não contém nada de poesia, que não tem essa demonstração do objeto poético. Ele vai dizer também, em determinada parte, que a poesia não pode ser e não deve ser confundida com um poema, muito embora ela possa ser tida como uma parte constitutiva desse. Para a produção de um poema, pode ser necessária a demonstração da poesia, mas a poesia é uma coisa, o poema é outro. Ao falar de poesia, a gente pode chegar num aspecto mais abstrato da literatura. Quando a gente fala de poema, é por isso que o nome do livro é o Estudo Analítico do Poema e não o Estudo Analítico da Poesia. A gente está no campo do concreto, da efetividade. Como a gente faz esse estudo? Segundo o autor, na base de um tripé composto de análise, comentário e interpretação. A análise é o estudo do poema na sua realidade concreta, aquilo que o poema nos diz, aquilo que ele nos mostra, aquilo que é apresentado. Analisar as suas partes, as partes sonoras, as partes visuais. O comentário, ele tem um aspecto um pouco mais de uma soma. Segundo o autor, a esfera do comentário ela pode estar mais presente conforme o texto seja mais distante do seu leitor. E a interpretação, ela tem um cunho um pouco mais pessoal, mais intuitivo. Atenção aqui, o fato de uma interpretação ser algo mais pessoal
não significa que ela esteja livre única e exclusivamente às vontades de quem está comentando, de quem está interpretando. A gente só pode interpretar algo que esteja no poema, que esteja presente dentro da obra. Aí a gente retoma a análise, porque é ela que vai mostrar pra gente o que de fato está dito no poema. Por isso é um tripé. Eu não posso me distanciar do texto para dizer o que ele tem. Eu também não posso, por vezes, realizar uma análise sem comentar, sem trazer as especificidades do tempo que ele demonstra. Vamos dar uma olhadinha para um exemplo? O autor exemplifica pra gente com amor é fogo que arde sem se ver. Ele traz algumas análises sobre o texto. Por exemplo, é analisar, dizer sobre o que ele se trata. O que o poeta quer dizer. É comentar, por exemplo, dizer que o texto de Camões é um soneto, e que o soneto é uma forma à época nova, por isso medida nova, produzida por Camões em decassílabos. É um comentário porque isso está posto. Daqui a 100, 200, 300, 1000 anos, o poema de Camões continuará sendo um soneto. E em relação ao tempo de Camões, o soneto ainda era uma forma nova, vinda da Itália renascentista. É um comentário porque eu não preciso ler Amor é fogo que arde sem se ver para entender que o poema é um soneto. Existem milhões de outros sonetos espalhados pelo mundo, e vários deles mostram a mesma forma, o soneto italiano. Não é necessário que eu leia este poema para entender o que se diz. Logo, ele não tem esse aspecto único, esse não é o único poema que vai me entregar algo. A análise me apresenta aquilo que é específico do poema, que o poeta está querendo dizer. É uma interpretação dizer que esse é um poema composto de duas partes. É uma interpretação dizer que este poeta tenta, com elementos concretos, como fogo, nos demonstrar um sentimento abstrato, o amor. E mais do que isso, um amor em problemas. Um amor no qual o poeta demonstra ali os seus problemas individuais em relação, seja a sua amada, seja ao próprio sentimento de amar. Isto é uma interpretação. Vejam, nada disso foge ao que o poeta tentou escrever. Mas o fato disso estar posto no texto transforma isso em uma interpretação. Porque está posto no texto, mas também vai do intuito, do que nós conseguimos pegar por esta leitura. Por isso, esse é um tripé muito importante para a gente entender, fazer a leitura da maneira mais correta e principalmente concreta possível. Análise, interpretação e comentário. Certo, Rodis? Certíssimo, meu grande amigo. Agora vamos tratar um pouquinho dos fundamentos do poema. Quer dizer, como é que a gente pode promover uma análise desse poema, tecer comentários a respeito dele? Pois bem, há 5 itens que são fundamentais para a construção de poemas. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes aqui, é a sonoridade. O que temos que entender é o seguinte: o poema, antes de qualquer significado profundo, antes de qualquer valor semântico, ele é constituído de sons. Esses sons, para a linguística, são os fonemas, são unidades sonoras que possuem significados. Então, nós podemos unir diferentes fonemas para criar diferentes palavras. Nós temos aquilo que chamamos de radical ou morfema zero, como, por exemplo, a palavra mar. Mas da palavra mar podemos criar uma série de palavras como marítimo, maresia, marinheiro e assim por diante. O poeta, antes de se preocupar com um sentido, ele deve se preocupar com uma sonoridade, musicalidade, vamos dizer assim. Isso significa que outros aspectos que eu vou trabalhar aqui, como a métrica, o ritmo, a rima, todos eles, de certa forma, são elementos constituintes dessa sonoridade. E é a partir dessa sonoridade que a gente vai ter, então, o prazer estético do poema. Sabe quando alguém recita uma poesia, quando alguém declama um poema? É justamente nesse momento que a gente tem, vamos dizer assim, o ápice do prazer estético. Porque a poesia, nos seus princípios, nos seus primórdios, ela não foi feita para ser redigida, mas sim para ser falada em voz alta. Muito bem, a gente já tem aqui diversos elementos que contribuem para essa sonoridade, como o hiato, quer dizer, a união de vogais, as rimas, a repetição de fonemas, casa, cavalo, caderno, ou seja, eu estou aqui repetindo esse K insistentemente.
que o poeta quer com isso? Qual é a sugestão dele? Nós temos aliterações e assonâncias, assim como na música. Nós temos a harmonia, né? A construção de timbres aqui, muito próprios dessa declamação, a melodia, que é esse jogo de sucessivas vogais e assim por diante. Então veja, o poema, antes de mais nada, ele é constituído de sons. E essa que é a primeira intenção do poeta ao criar um poema. Podemos falar também a rima, qual é o objetivo dela, que aparece também no rap, como nós trabalhamos no episódio de Racionais. A rima propõe uma igualdade ou uma semelhança de sons. Essa igualdade ou semelhança de sons não só acomoda os nossos sentidos naquele ritmo que está sendo imprimido pela poesia, mas também estabelece uma relação entre os versos. Eu sei que isso pode soar um pouco repetitivo, né? Mas esses sons, eles são o princípio de relação do poema, como vocês vão perceber a partir dessas explicações. Então veja, as rimas elas variam. Essa recorrência sonora que a rima propõe e que pode ser algo mais subjetivo ou algo mais social, né, que já foi estabelecido como algo que a gente constrói ao longo dos séculos, né, que faz parte do comentário que o Ju falou, elas buscam essa percepção. É justamente por meio dessa percepção que elas trazem uma série de elementos aqui muito interessantes. Nós temos rimas soantes e rimas toantes. As rimas soantes são aquelas que propõem identificação total, enquanto as rimas toantes dão cabo de uma identificação parcial. Vamos pegar um exemplo de uma rima soante para mostrar como a identificação total, ela, de certa forma, ela é algo sonoro, mas que já traz um sentido. Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. De tudo o meu amor seria atento, antes e com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quando eu pego atento, pensamento, tanto e encanto, eu percebo que, claro, a gente para na sílaba forte, atento, tanto, encanto, pensamento, mas as demais sílabas também se identificam completamente. Para falar de amor, nada melhor do que essa identificação completa. Para chegar ao sentido, primeiro eu tenho a sonoridade, não o contrário. Além disso, a gente também tem a distinção entre rimas ricas e rimas pobres. Rimas ricas, aquelas que unem palavras de classes gramaticais diferentes, como o caso de atento e pensamento. No entanto, veja, é possível também uma rima pobre, da mesma classe gramatical. Digamos que eu substitua atento por livramento, e aí eu faço o par livramento-pensamento. Eu estou aqui com dois substantivos, e não mais com um adjetivo e um substantivo. Veja, toda essa construção é fundamental para sua significação. O ritmo é o terceiro elemento que entra aqui. O ritmo é uma espécie de compasso, de acordo com Antônio Cândido. Ele pode apresentar uma simetria ou uma alternância. Ele pode apresentar uma consonância sonora ou um jogo dúplice. Essa regularidade rítmica que o poeta busca imprimir no seu poema pode ferir, agradar ou promover as duas coisas ao mesmo tempo aos nossos ouvidos. Ao fim das contas, trata-se de uma ondulação sonora. Veja, olha só que interessante. O poeta vai brincar com sílabas tônicas e átonas, sílabas fortes e fracas, para promover uma espécie de jogo sonoro. Veja, nós temos diversas formas de promover essa cadência. Nós podemos promover uma divisão dessas partes sonoras. Essas partes podem ser independentes ou complementares. A acentuação de sílabas tônicas e átonas podem trazer essa alternância. Seja um ritmo unívoco, seja um ritmo de alternâncias, a gente tem que entender que toda essa composição estabelece uma unidade, a unidade rítmica do poema. Temos o quarto item, então, que é a métrica, que tem tudo a ver com o ritmo. A métrica é a divisão dos versos nesses segmentos rítmicos, que não são só segmentos silábicos. Veja, a divisão silábica que a gente aprende na escola, ela ajuda a produzir a divisão métrica do poema, mas a divisão métrica do poema não é como a silábica tradicional. Porque, de novo, caímos na chave da sonoridade.
A divisão silábica do poema é uma divisão sonora dessas sílabas. Temos aqui uma série de metros. Os metros são selecionados pelo escritor, pelo poeta. O poeta, então, pode variar esses metros, pode ter uma estrutura fixa, com o mesmo metro em todo o verso, e assim por diante. Temos, por exemplo, um metro muito recorrente na história da poesia, que é o metro decassílabo, de 10 sílabas poéticas. Esse metro, por exemplo, ele mostra uma regularidade. O número 10 aqui atinge uma certa perfeição formal, e assim por diante. Não à toa o poema que o Ju citou, de Camões, é um decassílabo, porque é um poema que busca racionalizar um sentimento. Temos também outros tipos de metros. Temos, por exemplo, as redondilhas maior, de 7 sílabas, e menor, de 5 sílabas. Muitos autores citam essas redondilhas como metros que se associam ao ritmo da fala cotidiana. Por fim, a gente chega no elemento fundamental do poema, que é o verso. O verso é aquele que é simples e, ao mesmo tempo, liga-se ao complexo. Ele é uma parte que constitui o todo e que dialoga com esse todo. O verso, de uma forma bem simples, é a linha do poema. De uma forma mais complexa, é um conjunto de fonemas, de sílabas e bases maiores, em que se emprega um ritmo, em que se constitui, por meio de um conjunto de versos, uma estrofe, e assim por diante. Para o leitor, o verso é constituído de palavras. No entanto, a gente deve entender, como crítico de literatura, que os versos são também conjuntos menores, que aí sim temos as palavras, e aí, por meio dessas interações, da ligação desses conjuntos, da relação desse conjunto com o todo, da relação de um verso com o outro, que a gente encontra a interação da poesia. É no verso e no conjunto de versos que todos esses elementos passam a interagir. Então, os versos podem respeitar uma divisão métrica rígida ou podem ter uma divisão métrica diferente entre si. Pode ter um ritmo convencional ou uma mistura de ritmos não convencionais. Podem apresentar rimas mais rígidas ou rimas mais leves. E aí, em meio a todo esse processo, surge a sonoridade. No entanto, né, Ju, não se trata só de sonoridade, apesar de ser algo fundamental para a caracterização do poema. Nós temos também as unidades expressivas desse poema. Como é que o nosso autor, o Antônio Cândido, vai trabalhar essas unidades expressivas? Muito bem, Rhodes. Se a gente tem no fundamento básico do poema, que você acabou de explicar, a parte sonora, a parte de criação de ritmo, som, verso, rima do poema, nas unidades expressivas do poema, a gente vai ter a parte mais semântica, aquilo de fato que o poeta quer dizer. Primeiro a gente tem que tentar entender um pouquinho o que o nosso autor diz a respeito da arte do dizer. Não é somente a forma como se diz, mas aquilo que a gente diz no âmbito da palavra, no âmbito da linguagem. E a palavra e a linguagem vão também sofrer alterações dentro da produção poética. As principais delas são séries de oposições. A primeira delas é entre a linguagem literal e a linguagem figurada. Linguagem literal em termos daquilo que a gente diz concretamente, o significado da palavra sem alterações. Linguagem figurada é quando a gente usa essas palavras para que a gente traga outros significados. Aí a gente tem, por exemplo, as figuras de linguagem, metáforas, comparações, antíteses, jogos de opostos. É preciso que a gente diferencie linguagem figurada espontânea da linguagem figurada elaborada. Por exemplo, quando nós falamos em dorso do rio, ou em o rio que corre, ou em essa pessoa envelheceu como vinho, ou envelheceu como leite, ninguém aqui está querendo dizer que alguém virou vinho, ou que alguém virou leite, ou que o rio é um animal que tem dorso e que corre. A gente está usando essas palavras em sentido figurado, para significarem outras coisas. Isso é um sentido figurado espontâneo, isso é um sentido figurado que a gente tem cotidianamente. O poeta vai lidar com isso, sim, mas também, principalmente,
com a linguagem figurada elaborada, que requer trabalho maior de pesquisa, de tratamento das palavras, de buscar as palavras certas para elaborar essa linguagem. Nesse sentido, a palavra ganha um caráter especial, porque a palavra pode ter 3 acepções dentro de um poema. A primeira é a acepção corrente. O que isso significa? É aquela que está mais próxima do sentido literal da palavra, ou seja, do sentido direto, do que elas de fato significam. Quando eu falo gato, eu significo gato, o animal de 4 patas, um rabo, um focinho, 2 olhos, enfim. A segunda acepção através das quais os poetas, os autores literários de poema podem trabalhar a palavra é no seu sentido mais divergente, aqui não completamente. É quando a palavra ela é aceita por grupos. Já o terceiro significado é através de uma acepção mais criativa e individual, quando o poeta, por seu próprio trabalho, atribui novos significados à linguagem, novas possibilidades a uma palavra que já existia. Isso tudo vai interferir na maneira como as palavras vão trabalhar. Vamos dar uma passadinha por um exemplo aqui interessante? O autor ele trabalha bastante nesse livro com poemas de Manuel Bandeira. Ele vai usar aqui o exemplo do cacto. Fica bem claro, já pela leitura do poema, que o cacto não quer dizer apenas um cacto, a planta cacto de fato. Ele significa outras coisas. Ele tem alegorias, ele tem figuras de linguagem. A principal delas, numa espécie de primeira parte desse poema, é a comparação, quando ele diz que o cacto lembra, por exemplo, o episódio do Laocoonte, que é ali do canto 2º da Eneida, um avô morrendo de fome com os netos numa prisão que se assemelha ao canto 33 do Inferno de Dante. Quando ele fala também que ele evocava, que ele lembrava o Nordeste, a gente tem comparações. Temos um trabalho de figura de linguagem. Essas figuras de linguagem que vão aparecer dentro desse poema vão formalizar, vão dar forma, vão dar cara a uma nova ideia de cacto. O cacto aqui deixa de ser somente a planta. Ele ganha novos significados, aos quais a gente pode chegar através de uma análise, através de uma interpretação. Nisso a gente chega a um último ponto também que é interessante para pensar. Vamos lembrar de Novo Amor é Fogo que Arde sem se ver? Quando Camões raciocina, propõe uma explicação sobre o que é o amor, ele está no campo lógico. Ele está tentando ali expressar de maneira compreensível o que é um sentimento. Mas o amor, pela própria explicação que nos propõe Camões, que vai ser trabalhada de um jogo de opostos imenso ao longo do poema, a gente entra no campo do ilógico, do irracional, no campo do psicológico, ou seja, de como esse sentimento ele trabalha dentro dessa figura, dentro desse sujeito lírico, dentro desse eu lírico. E aí a gente tem um terceiro ponto essencial para a gente pensar como se constitui o poema no âmbito da palavra. Poema está na tentativa de tornar lógico o que é um sentimento ilógico, o que está no psicológico, seja no âmbito mais coletivo, como por exemplo o caso da pedra de Drummond, quando ele diz que havia uma pedra no meio do caminho. Essa pedra não é só uma pedra, é um bloqueio, é uma muralha, é, por exemplo, a série de questões ditatoriais que invadem o país enquanto Drummond escrevia aquele poema, e a gente parte também para questões individuais. Como é que essas questões sociais correspondem diretamente no meu eu lírico, correspondem diretamente no sujeito lírico daquele poema, seja no Amor de Camões, seja aqui na Pedra de Drummond, né, Rodis? É isso aí, Ju. Muito bem, pessoal, este foi mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Esperamos que vocês tenham gostado e que continuem conosco nos próximos episódios. Lembrando também que nós agora estamos no YouTube, então quem prefere a plataforma, não deixa de ir lá, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço e até mais.